Estamos falando sobre a visão do líder. É importante que o líder tenha uma visão daquilo que Deus o chamou para fazer. Mas ele também tem que entender que é necessário ter perseverança para que aquela visão se torne realidade. Interessante um exemplo aqui recente na nossa história de um homem que foi um grande líder ali na cidade de Nova York. O nome dele, Rudy Giuliani, foi prefeito de Nova York. E naquela época, Nova York estava atingindo altos índices de criminalidade. E Rudy Giuliani diz o seguinte: chega de criminalidade. E ele estabeleceu um slogan, né, chamado tolerância zero. A visão dele era essa, tolerância zero. Onde os crimes estavam aumentando porque eram tolerados por toda a sociedade. E eles começaram então a falar sobre tolerância zero e começaram a comunicar isso. E o que aconteceu em poucos meses, a cidade de Nova York tornou-se uma das cidades com o menor índice de criminalidade, justamente por essa visão de uma tolerância zero, como se fosse algo normal. E eu tenho dito o seguinte, que aquilo que se tolera, prolifera. Então eu pergunto a você, o que você está tolerando na sua vida? O que você está tolerando na sociedade? O que você está tolerando na igreja, no seu trabalho, na sua empresa? Porque aquilo que se tolera, prolifera. Precisa haver um momento no seu coração que você diga, chega, basta, eu não quero que isso mais aconteça. Quantas pessoas são tão tolerantes na sua vida familiar e permitem que tantas coisas entrem no casamento, ou entrem na casa, com tanta facilidade, através da televisão, através da mídia, através de relacionamentos. Cuidado, fique de olho. Tolerância zero para essas coisas. Cuidado com livros, cuidado com amizades, tantas coisas que podem atrapalhar e destruir algo que foi construído com tanto carinho por tantos anos. Eu digo que a intolerância é a atitude que dá início à mudança. Você quer uma mudança? Começa sempre com essa intolerância. Chega. Chega. Isso não pode acontecer mais. Somente depois que você dá esse basta é que você pode dar início a essa verdadeira mudança. Agora na direção da realização dos seus sonhos. A gente vê esse caso maravilhoso, por exemplo, de Neemias, quando Neemias tinha sido levado, né, para a Babilônia. Ali ele estava trabalhando como o copeiro ali daquele rei. Era uma posição de muita credibilidade, de muita confiança, e ele recebeu notícias da sua terra, da sua cidade, dos seus parentes, que Jerusalém estava destruída. E aquilo causou uma frustração, uma intolerância tão grande no coração dele. Ele falou, chega, isso não pode continuar assim. É necessário que haja uma mudança. Ele deixou de fazer parte do problema para fazer parte da solução. Portanto, a visão é sempre uma solução para um problema. Solução para um problema. Ele conseguiu deixar que aquele sentimento de frustração, Deus começou, ele diz que ele chorou muito. Ele foi até falar com o rei percebeu, o que houve, Neemias? Você está triste? E alguém chegar triste diante do rei poderia ser algo fatal. O rei poderia ter matado a ele por causa disso. Mas só para mostrar como ele estava preocupado e aquilo causou um impacto muito grande na sua vida. E Deus colocou no coração dele esse desejo e um plano, uma estratégia para ir até Jerusalém, reconstruir aquelas muralhas, reconstruir aquela cidade. Então Deus colocou um sonho no coração dele com uma solução. Então a visão tem a ver com essa solução para construir, reconstruir as muralhas. Eu pergunto para você, qual é a sua frustração? O que tem roubado o seu sonho? O que tem tirado, você tem perdido o sono, quem sabe à noite, por causa de alguma coisa que você tem ouvido, alguma coisa que você tem visto? E qual é o basta, qual é o chega que você vai dizer, eu não aguento mais, eu quero ver uma mudança radical. Sabe uma coisa? Deus vai usar justamente essa frustração sua
para que você venha a fazer parte dessa solução. E Deus, junto com essa ideia, essa visão, Ele vai dar o passo, o processo, o que você precisa para você, o projeto que você precisa para elaborar e para resolver esse problema. Com certeza nós vamos falar que você não vai conseguir fazer isso sozinho. Mas é Deus, como diz em Filipenses 2:3, é Deus que efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então esse querer que Deus vai sussurrar no seu coração, e quero que você esteja atento à voz de Deus, ao mover de Deus na sua vida. O que Ele tem colocado, o que tem entristecido o seu coração. Quem sabe é Deus usando essa circunstância para falar com você. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. A visão de Deus para você, em primeiro lugar, ela precisa ser crida. Exatamente, você tem que crer nessa visão. A visão ela tem que passar da mente para o coração. Algumas pessoas podem achar lindo, nossa, que visão maravilhosa, né? Que projeto lindo, mas elas não acreditam que aquilo é verdade, que aquilo é possível. Isso tem muito a ver com a maneira como você se vê, como você se enxerga. Muitos acreditam que a visão é possível, porém não creem que eles podem fazer aquilo acontecer. Olha só que interessante aquela história de Gideão, lá em Juízes capítulo 6. Versículo 12, nós vemos que o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é com você, poderoso guerreiro. Olha só essa palavra que Deus trouxe para ele, poderoso guerreiro. Ele estava escondido naquela época. E aí, vejam só a resposta de Gideão. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como é que eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Ele foi dizer, olha, eu sou da menor de Manassés, já é a menor tribo, eu sou da minha família a menor de Manassés, e da minha família eu sou o menorzinho, o piorzinho de todos. Essa era a visão que ele tinha. Mas Deus, o anjo, quando falou com ele, você é o poderoso guerreiro. Deus já estava vendo ele à frente, o que ele poderia fazer. É esse o Deus que nós servimos, que ele sempre vai olhar para nós e não vai ver as nossas limitações, as nossas fraquezas, mas o nosso potencial, o que nós podemos fazer. Se a gente crer na vontade dele e a gente agir com fé, acreditando que ele vai realizar aquilo que ele prometeu. Acredite que você pode. Então é importante você acreditar nisso. A visão tem que ser crida. Um dos grandes pregadores do século passado foi Norman Vincent Peale, um pastor, um homem chamado por Deus para pregar ali em Nova York. E ele disse que ele amava o Evangelho, amava pregar, mas ele tinha um grande problema, que ele era muito tímido, ele tinha vergonha de falar em público. E ele falou, Deus, como é que eu vou ser um pregador do teu Evangelho se eu tenho vergonha de falar em público? E ele disse que um dia, o versículo predileto dele era João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele gostava de falar sobre isso. Mas ele disse que um dia ele estava lendo a palavra de Deus em Filipenses 4,13, onde diz que tudo posso naquele que me fortalece.
E aqueles versículos, aquelas palavras, aquele versículo impactou a vida dele de tal maneira que ele começou a, todos os dias, quando ele se levantava, ele ia diante do espelho e ele começava a ler e falar: tudo posso naquele que me fortalece. Ele começou a repetir cada vez, dando uma ênfase em uma palavra, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. A segunda vez: tudo posso naquele que me fortalece. Terceira vez: tudo posso naquele que me fortalece. Quarta vez: tudo posso naquele que me fortalece. E por último: tudo posso naquele que me fortalece. Ele começou a repetir isso todos os dias. E esse versículo mudou a vida dele. Ele acreditando que o poder de Jesus na vida dele seria o suficiente para ele realizar a obra que Deus havia chamado ele para fazer. Então eu quero desafiar você todos os dias. Eu sei que tem uma dificuldade talvez acreditar que Deus quer usar você. Leia a palavra de Deus, Filipenses 4,13. Olhe todos os dias de manhã naquele espelho, aquela pessoa mais linda desse mundo, que é você. E diga o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. E repita isso, dando ênfase em cada uma dessas palavras. E veja o que Deus vai fazer na sua vida. Porque você pode ser esse fator limitador, essa tampa da panela, de acreditar que se o sonho morrer dentro de você, for abortado dentro de você, nada vai acontecer. Imagina se esses homens que nós lemos na última aula, né, se Noé não acreditasse, se Davi não acreditasse, se Jesus não acreditasse, se Paulo não acreditasse nesse sonho, imagina o que ia acontecer. Nada iria acontecer. Então creia que você pode fazer isso. É necessário você crer. Não é só você crer uma vez e chega, não. Você tem que continuar crendo, repetindo, colocando a sua fé, né? A nossa vida é baseada de atos de fé em fé, de fé em fé, em glória em glória. É um processo de você acreditar cada vez mais no que Deus quer fazer em sua vida e através da sua vida. Portanto, hoje, o que está impedindo você de acreditar nos sonhos que Deus tem para a sua vida? Quais são esses preconceitos que talvez você tenha? Talvez você tenha olhado muito as suas limitações, ao seu passado, mas não fique preso ao seu passado. Confie em Deus, o mesmo Deus de ontem, de hoje, do futuro. Deus já está lá, Deus já sabe. Deus te formou, Deus te criou, Deus quer te usar de uma maneira maravilhosa. A lição precisa, a visão precisa ser crida.